Fala pessoal, bom dia. Sabadão, dia de luta, né? Depois de praticamente 6 meses aí, eu tô com o kit pronto aqui de TBI, né? Que eu desenvolvi aqui pra tentar aumentar um pouco a TBI do RAT 68, né? Então eu vou começar o desmonte aqui, né? Já tava sem filtro aí, faz um tempo que eu tô andando sem filtro. Que tava tudo em processo aí de usinagem, né? Então o objetivo hoje é a gente tirar essa TBIzinha da Kombi aí e usar. Deixa eu tentar pôr do lado aqui pra vocês terem uma ideia. Essa TBIzinha do Corsa, né? Então o que foi feito de modificação, né, na TBI do Corsa? Então a princípio, bom, isso aqui primeiro de tudo, isso aqui é um protótipo, né? Então na primeira vez a gente faz algumas coisas erradas. Como dá pra ver aqui, eu tive que... Depois eu vou melhorar isso ainda, né? Tive que dar uma desbastada aqui porque quando eu coloco o filtro tava pegando, né? Eu não sei ainda se eu vou conseguir usar aqui o parafusinho de marcha lenta. Eu tive que tirar também aquela manoplinha que tem aqui pra você ajustar, né? Porque ficava muito comprida. Como ela vem toda colada, não dá pra você tirar a pecinha, então tive que, de fato, cortar, né? Então o que foi feito de modificação aqui, né? Então eu tampei alguns dutos, né? Então esse duto foi tampado. Tem um outro aqui do lado. Esse aqui foi tampado. E mais algum. E esse aqui também foi tampado, né? O sistema de marcha lenta eletrônico eu tirei, coloquei esse mecânico, né? Que é do AP, do MI, né? Mas a principal modificação tá aqui no bracinho de acionamento. Então foi enxertado aqui, tá vendo? O bracinho de acionamento da carburação simples. Então aqui tem todo um ângulo de acionamento aqui, uma série de coisas que me preocupam. Tentei fazer o melhor possível aqui, né? E ainda pedi para deixar o engatezinho da mola aqui, porque eu acho que essa mola aqui ela é mais fraca. Então, independente de como for, eu coloco uma mola aqui com a carburação simples, né? Foi feito também esse embuchamento aqui para colocar o sensor de temperatura do ar, né? E acabei tendo que diminuir aqui, né? Diminuir, sei lá, uns 10 milímetros mais, para poder colocar o filtro e fechar a tampa, né? Então tá tudo calculadinho dentro da minha realidade de garagem aqui, né? Tudo meio a olho ou medido na prática aqui, tudo meio sem medida. É alguma coisa difícil de reproduzir. E também foi feito essa flange aqui para poder fazer a adaptação da furação e também o distanciamento correto aqui para poder fazer a caída aqui, né? Digamos, um Venturi aqui, né? Venturi, sei lá como o pessoal chama. Tá bom? Então vou começar a desmontar aqui. Vou fazer primeiro eu vou fazer o teste mecânico, né? Então vou montar tudo. Vou ver como vai ficar o acionamento, como vai ficar o pedal, como vai ficar o curso de pedal. E aí, tendo sucesso, a gente evolui para modificação elétrica que tem que ser feita, né? Eu vou ter que mudar o conector aqui, é diferente. O conector do TPS aqui é diferente. Mas aí eu vou também, como eu não sei se vai surtir o efeito que eu espero, não vou fazer uma mudança definitiva, né? Eu vou fazer uma mudança provisória primeiro, para eu poder testar o carro, ver como é que vai ficar, tá bom? Aí vocês me perguntam, pô, mas o carro tá legal, por que você vai mexer? Bom, primeiro porque a gente nunca tá satisfeito, não. Na verdade a gente não tem certeza se o resultado atingido era o resultado possível, né? O resultado esperado. Então é aquela coisa, né? Todo mundo fala, putz, mas essa TBI é pequena, por que você não põe uma TBI maior? Aí quando você tem uma TBI muito grande, o pessoal fala, por que você não põe uma TBI menor, né? Então eu vou testar na prática aqui o que acontece quando a gente troca uma TBI pequena para uma TBI maior.
O que são fatos é que a gente já sabe, né, que é amplamente de conhecimento aí de todos, é que quanto maior a borboleta, menos velocidade você tem, né, de entrada de ar. Porém você tem uma maior vazão. Então você precisa conseguir entender o que é vantajoso e o que não é, né? Então, pelo gráfico que a gente teve no dinamômetro, que ele dá o pico de torque já em 2.800 e a partir dali ele só cai, ele nem sustenta, tudo leva a crer que o motor está com dificuldade de respirar, né? Tudo que ele precisa. Então vamos ver. Vou dar esse golinho a mais para ele e vamos ver como é que fica. Beleza? Então começar o trampo aqui. É para ser um jogo rápido. A parte mais difícil vai ser revisar o acerto, porque vai aumentar a vazão. Então em alguns regimes deve mudar bastante o mapa. Tá bom? Então a gente volta aí já já. Bom pessoal, montei a flange já. Tive que fazer um pequeno ajustezinho aqui na base, porque estava interferindo com o alternador, né? Então tá bem montada já. Então aqui vai ficar mais ou menos assim. Apesar de ter esse funil aqui, na verdade ele atua como um pleno, porque a borboleta do Corsa é exatamente do tamanho dessa passagem. Então se a gente for olhar, deixa eu pegar ela aqui. Opa! Aí. Tá vendo? Então a ideia desse funil aqui, desse cone, é ela atuar como uma espécie de pleno junto aqui com a parte da TBI, né? Tá vendo? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Tá bom? Na verdade a grande preocupação mesmo aqui é o cabo do acelerador. Não dá pra ver, ele tá logo abaixo da flange aí. Essa flange obviamente ela ainda é um protótipo inicial aí. Vamos ver se funciona, se não funciona, se precisa de melhoria. Tá bom? E é isso aí, vamos continuar com a montagem. Fala pessoal, então voltando aí, tá instalado já a TBI, né? E eu fiz um conector provisório aqui do TPS, né? Então, para não ficar mexendo no chicote que eu já tinha perdido um tempo da minha vida aí para fazer direitinho, e como eu não sei se a solução é definitiva ou não, eu fiz um conector provisório aqui, tá vendo? Então as lâminas estão aqui dentro do TPS original. Já configurei o TPS e me parece que ficou legal. Eu tô com um probleminha aqui no quebra-galho. Talvez eu vou ter que colocar um novo aqui. E a ponta do cabo do acelerador, quando aqui atrás você não sente, mas quando você acelera lá pelo pedal, que o cabo estica, tá vendo que ele bate ali na pontinha ali da chapinha? Então isso atrapalha para ele abrir 100%, mas ele abre, sei lá, 97%. Aqui tá abrindo tudo que dá, né? Beleza? Então agora eu vou tirar a sonda lá do Fusca Verde, vou passar pra cá. Mas antes disso eu vou dar uma partida aqui pra eu ver como é que fica. Beleza? Se tudo correr bem, a gente volta aí com o acerto, ou talvez antes. Beleza? E é isso aí. Fala pessoal. Bom, fiz um teste aqui. E o que acontece é o seguinte. Eu até tirei aqui, né, como dá pra ver, vedei aqui e vedei o buraco aqui da lenta. Porque o que acontece, o carro ficou muito acelerado, né, mesmo a borboleta estando totalmente fechada, ele ficou muito acelerado e a passagem de ar era aqui pela passagem de ar da marcha lenta mesmo, né, então quando eu segurava com o dedo, o carro tendia a morrer. A princípio eu pensei que ele estava acelerado por uma entrada de ar falso. Mas não, aqui eu coloquei a juntinha do Corsa mesmo, né? Como dá pra ver, embaixo já tava com a da Kombi. Então, me parece que isso aqui vedou legal.
Aí, enfim, até testar, saber se não está tendo entrada de ar falso, ou o que é. Eu desmontei aqui, né, o regulador de marcha lenta mecânico aqui, né, do AP, que também podia estar entrando aqui pela própria junta, né. E aí vedei aqui, vedando só aqui, continua o carro acelerado, ele continua com passagem de ar aqui. Tem um furinho na TBI lá embaixo, que lá dentro da TBI tem um furinho, mas não é ele, porque esse furinho eu já, deixa eu ver se dá pra ver, ali ó, esse furinho aí ele tá obstruído já pelo outro lado. Agora tem um furinho na base da TBI, que acho que é ele que tá dando passagem. Bom, eu vou ter que tirar ela fora pra ver o que eu vou fazer aí, beleza? O carro funcionou, obviamente que não tá aquela maravilha, mas pelo menos para testar aí dá. Ele pega fácil, normal, tá bom? Então vamos arrancar ela fora aí pela primeira vez para ver o que acontece. Até já. Fala pessoal, para vocês aí foi instantâneo, mas para mim já se passaram alguns dias, né? Então eu rodei algum tempo aí com a TBI do Corsa e fui mexer com o acerto agora. Falei, bom, deixa eu já mostrar pro pessoal como é que eu faço, como é a minha estratégia de acerto, né? Eu tô com o aplicativo da EG Pro aberto aqui. Esse aplicativo, lembrando que a EG Pro que tá lá no carro, ela é uma EFI Pro V1, é uma versão um pouco mais antiga. Então esse aplicativo é o aplicativo dela, o aplicativo da S3000 e das versões mais recentes são outros 400, mas é mais ou menos parecido, a estratégia é a mesma. Então aqui eu tenho o mapa, aqui eu já estou com a tela de Datalogger aberto, né? A tela de programação de mapa é essa daqui. Então aqui você tem o mapa completo, esse é o mapa do Fusca branco completo, do RAT 68. É um mapa bem tranquilinho comparado com o do Fusca verde, que tem 4 vezes esse tamanho aqui. Ou seja, um carro aspirado nitidamente é mais simples de acertar do que um carro turbo, na minha opinião. E aí, enfim, deixa eu abrir a log de novo aqui. Aí. Então vou mostrar para vocês qual que é a minha estratégia de acerto. O acerto basicamente é perseguição de número de sonda, né? O número ele é relativo, porque para cada carro é um número, para cada gosto é de um jeito. Então eu busquei as minhas verdades, criei o meu ideal baseado no que o carro foi me dizendo de melhor e de pior. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não dá para saber, né? Aí é feeling mesmo e dinamômetro. Então, pro que eu uso o carro, pro que eu consegui de acerto, para mim o carro tá ótimo. E enfim, o importante não são os valores, e sim a forma de fazer a coisa funcionar. Então, com a função de Datalogger aberto, você consegue ler a log em tempo real, tá vendo? Como se fosse um play aí, um playlist, sei lá como é que chama isso aqui. Então você vai acompanhando a log aqui, tempo a tempo. E tá vendo que lá em cima tá oscilando, porque aqui é uma logzinha de marcha lenta. E o que é importante pra gente aqui, né? O campo de sonda e o campo de TPS e MAP, né? E rotação também, né? Mas o mais importante que a gente tem que ficar ligado aqui é a sonda, já que, como eu falei, o acerto basicamente, entre tantos parâmetros, um dos mais importantes é a leitura da sonda. É ela que vai te dar o parâmetro de se você está no caminho certo ou não. Então, se a gente vê aqui a lenta, o motor estava com uma temperatura de 93 graus e a lenta ali oscilando entre 8,6, 8,8, tá vendo? 8,7, TPS totalmente fechado, tá vendo? E é isso aí. Então essa log aqui eu fiz na rodovia, essa daqui foi só um exemplo. Então vamos abrir a log completa aqui. E vamos ver o que ela nos diz. Então vamos lá. Normalmente o que a gente busca quando a gente vai analisar o mapa assim de um carro que já está praticamente pronto são as discrepâncias de sonda. Então a gente pegar aqui o preto, né, que é a sonda. Então aqui seria um pico, né? É uma coisa que
salta aos olhos. Mas o que acontece? Se a gente olhar TPS 0, então aqui era um processo de retrocesso, né? Ou seja, eu tinha acabado de tirar o pé. O importante da gente ver aqui é o seguinte, então vamos lá. Então aqui eu já vi um errinho, uma coisa interessante pra gente ver. Quando você vem, por exemplo, aqui eu provavelmente peguei uma descida, alguma coisa, o carro solto, né, com o pé solto do acelerador, TPS aqui em cima, se você notar, estava em 0, e a gente vem vindo nesse processo de retrocesso e de repente, a gente, se você olhar aqui embaixo na linha azul, a gente começa a encostar o pé no acelerador e você começa a ter uma abertura de TPS. Então se você olhar aqui deixar difícil é manter a linha no lugar aqui. Então se você olhar aqui a gente já tem 1,7% de TPS aberto, né? Então assim, comecei a encostar o pé no acelerador e o que isso aqui está dizendo pra gente? Então, ou seja, com o comecinho de aceleração eu já deveria ter algum valor mais racional de sonda e não 1,99. 1,99 é pico de pobreza, acho que ela nem marca mais que isso. Ou seja, no comecinho da aceleração a gente tem um buraco. Então vamos analisar aqui como corrigir isso. Então você vai ver que só aqui, quando eu chego em quase 8% ali, 8, alguma coisa, né, de 7,9, 8% de TPS, ou seja, a borboleta estava aberta 8%, é só aí que a sonda começou a marcar 0,95, o que no meu entendimento é ótimo, já que a gente está falando de pouquíssima aceleração aqui. Então, o que eu gosto de trabalhar, né, valores que eu gosto de trabalhar neste carro, que eu senti que o carro gosta, até 30% de pedal, mais ou menos ali, algo entre 0,92 e 0,95, de 30% a 80%, 90%, e de 80% a 100%, 88%. Esse no meu entendimento são os valores que esse carro trabalha bem. Então o que acontece? A gente veio repetindo, né? A gente veio acelerando aqui e não tinha sonda ainda, tá vendo? Zerado. E aí, de repente, ela cai para 0,95. Então se a gente acompanhar no gráfico lá em cima, no mapa, desculpa, aqui. Então vê só o que acontece com o pedal. A gente vem vindo aqui no processo de retrocesso, e aí ela dá um pico, né, de pobreza ali. E aí olha lá onde está a casa lá, 1.600, 1.800, ela a rotação aqui em cima está marcando 1.730, e vai. E aí eu comecei a dar o pé. Então você vê que ela começa a mudar o map do coletor. Tá vendo? Vai diminuindo. Ela estava totalmente fechada, a pressão no coletor estava no talo lá. Menos 0,7 quase. Quando começou a abrir a borboleta foi mudando o vácuo, mas ainda não tinha injeção. De repente ela cai aqui para 0,94, 0,95. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o processo inverso aqui. Então, por exemplo, quando ela cai aqui para o 0,95, 0,94, então o motor está 1770 RPM e menos 0,46. Então ele está lendo basicamente essa casa, já que o 1700 está aqui no meio e esse módulo não permitiu inserir uma rotação aqui. No caso do verde eu inseriria uma rotação aqui, aí eu editaria a coluna e colocaria aqui a rotação de 1700 para poder trabalhar no ponto exato onde está o problema. Aqui eu tenho que trabalhar nas duas casas porque é uma casa intermediária ainda. Os 1700 está aqui no meio. Então o que eu vou fazer? Aqui eu sei que está legal nos 1700 com menos 0,48. Eu vou voltar um pouquinho. Beleza. Você vê que aqui já estava pobre, né? Já estava acima de 1, e 1 seria o ideal para alguns carros. Nesse caso aqui poderia até ser 1, que seria melhor do que 1,20. Então vamos lá, 1700 em 0,5, menos 0,5. Então o que eu faço? Eu venho aqui
não tem muito parâmetro. Eu vou ter que aumentar os valores de injeção que estão aqui, mas eu não sei o quanto aumentar. Eu vou aumentar um pouco. E depois, um pouco não, um pocão, porque 0,20 até que é bastante. Então eu vou aumentar, sei lá. A gente vai clicando no mais aqui, os valores vão sendo incrementados lá, tá vendo? E automaticamente, aqui no gráfico, não sei se vai dar pra ver, tá vendo que o morrinho ali tá mudando, né? Ó. É aquele recuo. Então eu vou colocar um pouco aí. Acho que foi muito. Aí tá bom. E depois a gente vai ter que testar novamente e validar essa situação. Então vamos voltar mais um pouco. A gente vem, vamos voltar até ele mudar de casa lá. Pá. Beleza. Aqui. Em menos 0,6, ainda na faixa de rotação de 1700, já estava dando pico total de pobreza. Quanto aumentar aqui, vai ter que aumentar um montão. Então vai ser provavelmente perto aqui da outra casa. Então vamos colocar aqui, sei lá, vamos aumentar um monte aqui. 0,90, sei lá, 0,85, 86. Beleza. E assim a gente vai executando as alterações que a gente precisa. Então vamos entender, vamos ver se ele consegue passar lá em cima para 0,7. Ele não passou para 0,7. Chegou ali 0,67. Não conseguiu passar para 0,7. Opa, pera aí, mudou a rotação. Tá na mesma pressão, mas mudou de rotação, tá vendo? Ele foi para casa dos 1800, apesar que eu já alterei os 1800. Talvez eu já devesse alterar aqui. Tá vendo? Ele tá em 1800, 0,67. A casa exata é essa daqui. Mas ele já começa a ter alguma interferência da casa anterior. Vamos ver se a gente consegue fazer ele descer mais uma. Sim. Porque a gente vê aqui que aqui ele tá ok. Tá vendo? 0,82. De repente ele muda a casa e já começa a subir, porque o valor tá pobre aqui. Então a gente já pode enriquecer aqui também. Vamos pôr aí pra mais. Beleza. E assim o gráfico vai mudando de forma. Tá vendo? Isso aqui depois a gente vai suavizando, vamos tentando atender aí a todas as faixas, né? Então para chegar nesse gráfico todo aqui foi dessa forma, seguindo aquele conceito que eu disse, né? O ideal é que dentro de toda a faixa de aceleração a sonda, para mim, né, na minha ótica, comece lá em 0,95 e termine lá em 0,88 de trás para frente, né? Ou seja, quando você começar a dar o pé no acelerador, ele começa lá em 0,95 e conforme você vai acelerando, ele vem caindo para 0,98. Beleza? Então essa aqui foi só uma situação que eu encontrei aqui. Então vamos lá. Vou tentar achar uma outra situação de discrepância. Aqui no começo da aceleração sempre acaba ficando um pouco cagado, porque tem a injeção rápida. A injeção rápida dá um pico de combustível, né? Justamente quando você abre a borboleta muito, né? Nesse caso aqui foi para quase 100%, tá vendo? Então ela acaba gerando algumas coisas. Aqui não tá certo, mas eu também não sei dizer o que tá errado ainda. Então vamos pegar aqui, vamos pegar uma outra aceleração que tá mais bonitinha aqui, ó, essa aceleração aqui, essa aqui tá top. Então o que eu fiz? Aqui provavelmente eu vim em terceira, estiquei terceira até... Vamos lá, tava dando lá, pico de ignição aqui de ponto... Tava no máximo aqui, que é o meu máximo, 34, TPS praticamente 100%, coletor zero de pressão, 5.500 RPM, pá, terceira, pá, aí num determinado ponto da aceleração, provavelmente trânsito, alguma coisa, tive que tirar o pé, aí ele joga a sonda lá pra cima, tá vendo? Deixa eu pôr aqui mais pra baixo aqui pra ver. Então eu vinha, então quando eu falo que, já falei algumas vezes, né, que acertar o carro no dinamômetro, interessante a gente mostrar isso aqui, o que acontece. Talvez tivesse que pegar um gráfico acelerando de baixo, mas basicamente quando você vê o pessoal acertando o carro no dinamômetro, ou pelo menos o que o pessoal filma, o que acontece é que você consegue acertar só uma faixa de acerto aqui
do mapa. Você só pega a aceleração total. Todo o restante, os outros 99% do mapa, que é onde a gente usa no dia a dia, praticamente você não vê o pessoal mexendo ali, né? Talvez porque não seja interessante, né? Mas acaba que todo mundo só quer ver ali a parte do pé embaixo, pé embaixo, pé embaixo. Então o que acontece, ó, dá pra ver no mapa aqui certinho. Quando aí você vem acelerando com o pé embaixo, ele segue uma faixa só, tá vendo? E vai indo até o final da rotação. Aí quando você troca de marcha ele começa de novo. E começa de novo aqui. E vai evoluindo com poucas variações. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui no final dessa aceleração aqui, eu tava a 4.200 RPM, 34 graus de avanço e a sonda 0,85, tá gordinho, tá vendo? Beleza, pessoal? Então vamos às conclusões finais aí. Bom, eu já não estou mais com a TBI do Corsa, eu removi ela, tive que voltar da Kombi, porque teve, corrigindo o vídeo, né, que eu falei, aquele furinho ao lado da borboleta, ele realmente não tem função nenhuma. A entrada de ar falso de fato era pelo mecanismo do ajustador mecânico da marcha lenta. Então o que eu fiz? Eu tirei, no primeiro momento eu tirei tudo fora, coloquei o ajustador ali da marcha lenta do Corsa mesmo, o eletrônico, e ajustei ele numa posição fixa para eu poder testar o carro. E eu usei o carro alguns dias. Qual a impressão que eu tive? Me parece que de fato o carro fica um pouco mais solto. Quanto mais solto, muito pouco. Tanto que o mapa mudou. Esse mapa aqui eu não fiz praticamente alteração nenhuma, salvo pequenos probleminhas que apareceram, principalmente no começo de aceleração. Acho que em razão do maior volume ali que passa por ali, acabou dando um defeitinho no comecinho da aceleração, que foi corrigido facilmente. O restante do mapa continua igual, principalmente o mapa de pé embaixo. Isso quer dizer que o problema não era a TBI, ou analisando depois de alguns dias, eu entendi que o próprio coletor em si, ele já tem algumas limitações. As curvas onde vão os bicos ali, ela é muito restrita, justamente porque na parte de dentro do coletor tem uma aba, digamos assim, onde o próprio bico vai encaixado, e ele acaba restringindo muito, e ele fica no meio da passagem, né? Então o injetor ele praticamente entra lá dentro do coletor e ele acaba tomando uma parte da seção. Então isso eu acho que acaba prejudicando, né, a alimentação de ar do motor. Então não adianta eu colocar uma TBI de 80 lá, que o próprio coletor é restritivo, foi isso que eu percebi. Mas eu gostei, eu senti o carro um pouco mais solto, principalmente em comecinho de aceleração. Eu achei que ele estava um pouco mais... eu não sei se era uma falsa impressão, porque o curso do pedal é menor, então acelerando a mesma coisa, e comparando uma TBI com outra, você estava acelerando na TBI do Corsa, você acaba acelerando mais. Então você tem a sensação que o carro está desenvolvendo mais, mas na verdade você está acelerando mais. Então eu não consegui chegar a uma conclusão. Eu já tenho alguns dias que eu voltei a TBI da Kombi e não estou satisfeito com ela. De fato eu acho que eu preferia a do Corsa. Mas o cabo do acelerador estava prendendo, às vezes a TBI não tinha força, a mola não tinha força para voltar. Eu não consegui evoluir muito, porque também não tive tempo de mexer, surgiram outras coisas. E aí eu acabei deixando de lado. Então é um item ainda a verificar, né? Vou deixar assim por enquanto, vou fazer melhorias fiz algumas anotações aqui do que eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que melhorar um pouquinho a base, tirar um pouquinho de material dela para a TBI ficar um pouquinho mais para baixo, para ficar um pouco melhor o alinhamento do cabo. Tem algumas coisinhas a serem feitas, mas por enquanto valeu o teste. Se quer a ideia é fazer um teste, se surtisse um efeito, falar, nossa, uau, o carro, nossa, ganhou uns 600 cavalos, com certeza eu ia trabalhar para fazer isso de uma forma mais rápida, mas não surtiu o efeito que eu de fato desejava. Então aquele ajustador mecânico do AP não ficou legal, então eu não sei ainda se eu vou tampar o buraco
buraco ali da lenta e acaba fazendo um buraquinho na própria borboleta para dar um pouquinho mais de passagem para a lenta. E aí depois fazer o ajuste no parafusinho. Eu tentei fazer o ajuste só no parafusinho da lenta, acaba que a borboleta acaba ficando muito aberta, não é legal isso, ela tem que ficar fechada para você ter pressão legal dentro do coletor. Então, enfim, é um projeto ainda em revisão. Beleza? Então é isso aí, e desculpa a demora aí para postar o vídeo. Abraço.